Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele fez a sua graduação na USP de Ribeirão Preto, mestrado na PUC de Porto Alegre e a sua residência também em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial na PUC também de Porto Alegre. E fez a medicina na PUC de Goiás. Eu estou falando com o professor Dr. Alan Panarello. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo no nosso canal da Bucocast. Como você não foi a São Paulo, nós viemos até você aqui em Goiânia. Seja bem-vindo. Eu agradeço estar aqui falando com vocês. Acompanho o trabalho de vocês já Obrigado. há muito tempo nos congressos. É um trabalho de excelência na divulgação da cirurgia bucomaxilofacial. E eu que estou encantado de receber esse convite, estar aqui presente. Bom. Espero que goste da nossa cidade, que volte mais vezes. Muito bom. Que é a melhor cidade do Brasil, é Goiânia. Goiânia é muito bom. Eu estive aqui já em outra ocasião e hoje o senhor Ulisses da Dinâmica, juntamente com o Diego e o apoio da Traumec, nos trouxe aqui. Para a gente uma honra poder a gente bater esse papo, falar contigo. Não a conhecia pessoalmente, doutora Carolina Ventura falava em seu nome, citou você inclusive no nosso podcast e nos deu a honra de conhecer e a gente poder fazer esse bate-papo. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Você fez residência na PUC de Porto Alegre. O que te motivou a entrar na especialidade? Em que ano que você entrou para a especialidade? Eu fiz odontologia em Ribeirão Preto, Sim. na USP Ribeirão, e já no terceiro ano eu já me apaixonei completamente pela cirurgia bucomaxilofacial e eu não conseguia me ver fazendo outra coisa que não fosse a cirurgia bucomaxilofacial. Aí depois eu fui a Porto Alegre, fiz a minha formação na área de cirurgia bucomaxilofacial, fiz o mestrado em cirurgia, retornei a Goiânia, abri minha clínica e resolvi fazer medicina. Peguei a terceira turma da PUC aqui de Goiás, logo no começo do curso. Foi maravilhoso para mim. Eu fiz complementei a minha formação como médico. Depois eu trabalhei em pós-graduação em São Paulo em cirurgia plástica facial e fiz um fellowship na Universidade de Basel da Suíça, promovido pela OCMF, na qual eu tenho orgulho gigantesco de ser um dos faculties internacionais da OCMF. E desde então eu tenho trabalhado aqui em Goiânia, sempre trabalhei em Goiânia, vou para São Paulo, às vezes em alguns lugares da curso, mas minha residência aqui em Goiânia, eu moro em Goiânia, amo Goiânia, trabalho em Goiânia e para mim a melhor cidade do Brasil é minha casa. Apesar de ser paulista, de São Caetano do Sul. São Caetano. Sim, mas eu digo para você que a minha casa realmente é Goiânia. É a cidade que eu amo, me acolheu e todo o meu coração, quero trabalhar até os últimos dias da minha vida aqui. Cidade boa. É ótima. Me fale aí quais áreas que você navega dentro da especialidade bucomaxilo. Eu trabalho com cirurgia ortognática. Na verdade, eu trabalho com praticamente todos os tipos de cirurgia. Eu acho que é difícil um tipo de cirurgia, sinceramente, que eu não tenha feito. Eu trabalho hoje muito com cirurgia ortognática, associado ou não à estética. Trabalho com cirurgia TM. Fazemos bastante trauma de face, faço muita patologia, enxerto microvascularizado. Também a gente tem uma experiência boa nessa área. Trabalhamos com implantes dentários, né? Mas hoje assim, o foco na gente é ortognática, ATM, cosmética da face. Acho que eu tenho trabalhado mais com isso, que são cirurgias mais frequentes. Hoje, por exemplo, eu fiz uma consulta de um paciente com ameloblastoma que eu vou ter que fazer uma ressecção e um enxerto microvascularizado. Isso não é uma coisa que acontece de maneira frequente, né? Mas hoje eu trabalho muito com todas as áreas. Trabalho com estética isolada também, com cirurgias plásticas faciais isoladas. E gosto muito de fazer associação com a cirurgia ortognática. Há muitos anos eu trabalho bem a cirurgia de tecido duro, reconstruindo o esqueleto crânio-facial do paciente. E associo aqueles pacientes, para usar uma palavra mais elegante, aqueles pacientes já mais maduros, né? Que às vezes necessitam de uma certa correção de tecidos moles associados. Muitas vezes eu acabo praticando isso junto no mesmo tempo cirúrgico. Você que eu considero como cirurgião raiz, porque está há mais de 20 anos atuando dentro da especialidade, a evolução, né, que a bucomaxilo teve nos últimos anos é gigantesca. Sim. Então você vivenciou aí uma boa experiência do passado da especialidade, os desafios, as dificuldades. Sim. Como a gente estava falando antes, você não chegou a operar com fio de aço, né? Não, eu não cheguei a operar com fio de aço, graças a Deus. Tudo o que eu podia fazer foi com placa. Com placa e parafuso. Mas, por exemplo, eu vi a piezo nascer.
A piezo, Ver a sim, piezo serra ser e piezo, mostrada né? em consultório, né? Por exemplo, eu vi nascer a virtualização em cirurgia ortognática. Esse planejamento. Eu participei muitas vezes de mesas redondas há uns poucos anos atrás, em que havia uma discussão entre os palestrantes se era melhor você fazer uma cirurgia ortognática com plataforma, com gesso, ou se era melhor você fazer ela, por exemplo, no planejamento virtual. Acho que isso hoje é uma coisa até impensável de você comentar, mas eu vi tudo isso surgir. Eu vi o nascimento da cirurgia de qualidade de ATM, as artroscopias também. A minimamente invasiva que agora Minimamente invasiva, com certeza. Acho que eu vi. pegou praticamente uma boa evolução aí, Peguei, talvez. evoluiu bem a cirurgia, sinceramente, né? De uns 20 anos para cá, o crescimento foi exponencial. Né? Isso realmente foi maravilhoso. E você tem ministrado cursos, você é palestrante, professor. Em quais áreas você tem sido mais acionado para poder estar habilitando, formando alunos, dando curso? Bom, depende muito do perfil do congresso. Eu, por exemplo, agosto agora eu vou para Bogotá, vou participar de um congresso de cirurgia estética da OCMF. Então eu vou falar de procedimentos estéticos de tecido mole associados à cirurgia ortognática. As últimas palestras internacionais que eu fiz no Paraguai, na Argentina, geralmente foram baseadas em cirurgias estéticas associadas ou não à cirurgia ortognática. Mas a gente tem muitos amigos pelo Brasil, então muitas vezes a gente fala sobre trauma, a gente fala sobre ortognática pura, né? A gente fala muito sobre reconstrução, né? De enxertos microvascularizados, é uma área que eu gosto bastante, eu opero bastante sobre isso também. Então a gente acaba tendo uma atuação variada. E os cursos hoje eles acabam sendo mais na área da cirurgia estética, né? Onde eu trabalho mais com os cursos de São Paulo, com o Lucas e com a Carolzinha. A Carol. Né? E a gente acaba trabalhando já num curso tradicional, que já tem 5 anos, né? Em que a gente dá um curso exclusivo para cirurgião bucomaxilofacial, né? E a gente trabalha, então, cirurgia de tecido mole, a lipoaspiração, o platismo, o neck lift, a nível de terço inferior da face. Esse time é de peso, hein? Lucas Demais. Martins, Carol e você. Maravilhoso. Eu acompanho nas redes sociais, tenho visto esses cursos e tenho entrevistado muitos cirurgiões e tenho percebido que as cirurgias estéticas da face, parece que a velha guarda está começando a buscar, né, essa necessidade desse refinamento nas cirurgias ortognáticas, porque até então a cirurgia raiz era a oclusão, né, devolver a função, mas de uns anos para cá essa exigência vem aumentando e a necessidade também de aprimorar, né, professor? Na verdade, o que a gente tem que ter ciência é que a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia funcional. Essa é a matriz da conversa que eu tenho com qualquer colega ou com qualquer professor ou com qualquer paciente. A devolução da altura facial, da oclusão do paciente, a devolução da melhor anatomia que o paciente tem, é a base da cirurgia ortognática. Você não abre mão dessa, porque você Então, hoje tem uma referência na parte nenhuma, estética, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sempre falo brincando para os pacientes que a estética ela é um brinde da devolução do adequado esqueleto dentro do crânio facial que o paciente tem. Se você devolve harmonia, simetria, isso pode ser tido como belo, como bonito, como uma estátua grega que você esculpe, Sim. uma pintura que você faz. Né? Você melhora, com certeza, a estética do paciente. É a base da cirurgia ortognática. Você pode trabalhar com complementos estéticos da cirurgia ortognática. E hoje, sem sombra de dúvida, acho que o complemento estético mais empregado na cirurgia ortognática é a lipoaspiração e a platismoplastia. Especialmente para aqueles pacientes mais maduros, em que eles já têm um processo de envelhecimento facial agravado ou não pela deformidade que o paciente apresenta. E realmente esse tipo de procedimento ele tem ajudado os pacientes num ganho estético com certeza maior. Né? Mas com certeza eu digo para os pacientes que a base da cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional. Hoje, a cirurgia ortognática associada aos procedimentos estéticos, como que você vê o crescimento dentro da especialidade, já que há 5 anos atrás se falava muito pouco Sim. nisso, né? E hoje parece que vem evoluindo cada vez mais, né? Há cerca de 10 anos eu já venho trabalhando com cirurgias estéticas associadas à cirurgia ortognática. Muito antes de existir a harmonização, quando eu concluí a medicina, fiz meus cursos de pós-graduação em plástica facial, acompanhei cirurgiões do Brasil e de fora,
eu já comecei a introduzir alguns conceitos de cirurgia de tecidos moles à cirurgia ortognática. Sofreu preconceito lá atrás? Olha, acho que por fato de eu ser médico não existia nenhum tipo de situação, porque nos hospitais que eu ia as pessoas viam aquilo como um complemento e eu não via nenhum tipo de problema. Alguns colegas, eles começavam a perceber que aquilo seria um grande ganho para os pacientes. Então a nossa equipe já trabalha em conjunto comigo há muito tempo com isso. Quando você vai discutir com alguns colegas um pouco fora do meio que a gente trabalha, muitas vezes, não sei se é um preconceito, uma curiosidade ou alguma coisa distinta disso, é difícil prever, mas os resultados falam por si, né? Então, assim, é realmente um ganho gigantesco para os pacientes, né? Agora, se a gente for falar assim, é uma mudança de paradigma, né? A cirurgia cosmética da face, que é como chamamos a parte estética feita por dentistas no exterior, né? É uma mudança muito grande de paradigma hoje em dia na bucomaxilofacial e na odontologia como um todo. E toda mudança de paradigma, ela envolve uma mudança de pensamento e com certeza sempre vai ter pessoas que vão imaginar aquilo melhor ou vão achar aquilo muitas vezes irrelevante. Como eu posso dizer isso? Hoje, como que você vê a indicação da estética, da cirurgia estética associada à ortognática? Em que casos que você normalmente associa? É muito difícil. O paciente pode até não querer fazer, mas é muito difícil eu não imaginar um complemento estético que eu possa fazer para o meu paciente. Isso é impossível. Por quê? O perfil do paciente de cirurgia ortognática ele mudou, né? Há uns anos atrás, eram pacientes muito jovens, 18, 20, 25 anos, ao qual a cirurgia ortognática tradicional, óssea, exclusiva, resolvia a plenitude dos casos. Com o passar do tempo, pacientes mais maduros começaram a buscar a cirurgia ortognática, em especial pacientes portadores de apneia do sono. Hoje, metade dos meus pacientes de ortognática são pacientes com mais de 35, 40 anos e muitos procuram por apneia do sono. Esse tipo de paciente, muitas vezes, que ele já apresenta pitose, queda do tecido mole, especialmente na região cervical inferior, nível de terço inferior, ele é um dos pacientes que mais se beneficiam com os resultados de você reestruturar o esqueleto crânio-facial do paciente e depois você fazer uma associação das partes de tecido mole do paciente. E eu tenho outros pacientes que aproveitam a cirurgia para fazer outros tipos de procedimento, uma blefaroplastia, por exemplo, e muitos pacientes que muitas vezes procuram refinamentos estéticos com preenchedores. Então você tem uma gama de tratamentos que podem ser colocados para o nosso paciente, que tem melhorado em muito os resultados estéticos do paciente e a aceitação dos pacientes. E digo mais, a divulgação da especialidade. Porque eu trabalho há muitos anos, eu adoro a especialidade, eu amo de paixão a bucomaxilofacial. É um dos amores da minha vida, assim posso dizer. Né? E realmente é uma coisa que eu percebo isso muito tempo. Os pacientes, eles... Porque por mais que a cirurgia ortognática ela seja uma cirurgia funcional, a gente sabe muito bem que os pacientes procuram ela por estética. Isso é clássico. Né? Os pacientes acabam vendo naquele retrognatismo ou naquele prognatismo dele, mesmo que eles saibam que é uma cirurgia totalmente funcional, muitas vezes a motivação do paciente a ser submetido a uma cirurgia é a situação estética. E quando muitas vezes você mostra para o paciente que você pode ir além da correção da cirurgia ortognática tradicional, isso acaba motivando o paciente muito mais a buscar esse tratamento, porque ele entende que ele pode ter melhores resultados com isso, tanto do ponto de vista funcional como do ponto de vista estético. Hoje todo mundo quer ficar bonito, né? Todo mundo quer ficar novo. Né? A rede social hoje ela causa um impacto enorme na vida das pessoas, era uma coisa que não tinham há muitos anos atrás. Né? Então hoje existem trabalhos e teses na área de filosofia que mostram o impacto agressivo que a mídia social tem causado nos pacientes, gerando um padrão muitas vezes quase impossível de estética que esses pacientes vão obter. Né? Então o mundo mudou muito, não só a bucomaxilofacial, como o mundo mudou muito nos últimos 10, 15 anos. O mundo mudou completamente, ele virou de cabeça para baixo. Hoje sim. É uma outra situação. Hoje a gente tem uma parcela aí dentro dessas cirurgias que estão sendo feitas que tem gerado problemas, né, no sentido de reop, casos que a gente
acompanha aí em rede social, o próprio paciente, né? Como que você vê esse controle dessa disseminação dos procedimentos, já que eu entrevistei um cirurgião em Piracicaba, Dr. Isso. Levi Nunes, professor Levi. E ele falava que, primeiro, para você fazer um procedimento estético, você tinha que saber resolver Complicação. uma complicação. Sim. E como que você vê essa formação? Você acha que a gente está nesse caminho, essa disseminação de tantos... Porque a procura é muito grande, né, dos pacientes, mas eu acho que a gente está um pouco longe da formação do profissional ideal para fazer esse procedimento. A gente está sempre em formação. Eu acho que isso o cirurgião ele tem que imaginar, né? É impossível imaginar que não existe uma evolução constante da especialidade e que não vai existir uma evolução constante do cirurgião bucomaxilofacial. Então, a formação, a busca de cursos, operar com colegas, fazer fellowships, dividir conhecimento com outras pessoas mais experientes que você, é uma forma que você tem de melhorar os seus casos. Existe uma frase que eu gosto muito de um professor americano que ele fala assim, ó, a gente demora muitos anos para aprender a operar e mais anos ainda para aprender quando não operar. Então, muitas vezes a gente tem que entender, e a maturidade nos traz isso, quando a gente compreende que aquele paciente que busca uma cirurgia, muitas vezes, ele quer uma coisa além, ao qual a cirurgia não vai resolver. Não vai entregar. Alguma coisa do ser, do ego, do psicológico do paciente, né? Então, eu acho que o cirurgião experiente ele reconhece aqueles casos aos quais ele pode ajudar o seu paciente e aqueles casos que seja melhor você nem atuar. Quando você imagina que as expectativas do paciente são totalmente reais, né? Outra frase que eu sempre falo para meus pacientes é o seguinte, eu adoro frases, toda cirurgia é uma troca. Toda cirurgia é uma troca. Você troca uma coisa por outra. A troca tem que ser boa. Se a troca for boa, a cirurgia está bem indicada. Porque o maior custo que toda cirurgia tem é o custo biológico. Então, muitas vezes, hoje o que eu percebo é que os pacientes eles não têm muita noção da complexidade de uma cirurgia ortognática, né? Então, cabe ao cirurgião calibrar as expectativas do paciente, que o paciente compreenda a complexidade da cirurgia, os riscos da cirurgia inerentes a todo procedimento. Porque uma coisa é uma complicação que pode acontecer. Uma coisa é uma verdadeira catástrofe, como a gente vê por aí, alguns casos, né? Tivemos recentemente, eu vi nas redes sociais, um paciente teve uma trombose, perdeu as pernas, uma garota... Rio de Janeiro teve. Do ano passado, Sim, ela infecção em termos vegetativo. Mas a questão é que essas complicações, muitas vezes, elas não são próprias e específicas da cirurgia ortognática. Elas são específicas e inerentes a qualquer tipo de procedimento cirúrgico que você vai fazer, né? Então, é uma dicotomia muito grande de pensamento você entender as complicações que advêm da cirurgia ortognática e complicações das quais, muitas vezes, nós não vamos ter controle de muitas delas. E a mídia social, mais uma vez, ela pulveriza essas situações, né? E leva além essas situações, que muitas vezes elas têm um caráter informativo, outras vezes pode até ter um caráter maléfico à especialidade. Sem que muitas vezes eu não perceba que os colegas fizeram isso por mal, porque ninguém vai fazer uma cirurgia para dar errado. Ninguém faz uma cirurgia para dar errado. Agora, complicações elas podem acontecer com qualquer tipo de procedimento, sem sombra de dúvida. Hoje, como você lida com a expectativa do paciente, já que você tem hoje quase que 100% dos seus casos de cirurgia ortognática, um refinamento que obviamente eleva o resultado da cirurgia. Aí você tem pacientes que vêm, obviamente, com uma expectativa. Como que você lida com isso? Você tem que entender que quando o paciente tem alguma expectativa... Quando eu percebo que o paciente tem alguma expectativa real da situação, ou que muitas vezes o paciente não está preparado, eu simplesmente considero a cirurgia ortognática tradicional para esse paciente, né? Eu acho que muitas vezes convém você oferecer para o seu paciente o que ele quer. É o básico da medicina, a queixa principal, né? Qual a queixa principal do paciente? Você oferece para o paciente aquilo que você percebe que vai melhorar a vida do seu paciente do ponto de vista funcional. O que acontece muitas vezes é um paciente indicado por outro, né? Eu vim porque eu vi que você operou tal paciente e você fez a cirurgia ortognática e você foi lá e fez, por exemplo, uma lipoaspiração submandibular. Então, muitas vezes, se tiver indicação, não tem nenhum tipo de problema você discutir isso com o paciente e oferecer isso para o paciente.
Não vejo nenhum tipo de problema. Mas é um feeling, né? Com o tempo você vai... É uma coisa que é difícil de... Não está escrito em livro, não está escrito. Muitas vezes a consulta é uma tratativa psicológica. Você tem que ver o paciente como um todo. Então, muitas vezes, são pequenos sinais que o paciente me lança, sentado à minha frente, eu já consigo perceber o nível de ansiedade do paciente, o nível de expectativa real. Muitas vezes, eu adoro frases. Onde existe um excesso, sempre há uma falta. Então, pacientes que procuram grandes transformações para serem feitas de uma vez, chega um paciente, ele quer fazer uma ortognática, ele quer botar prótese de ângulo, ele quer fazer uma frontoplastia, ele quer fazer prótese de malar, eu falo, opa, peraí, senta aí, toma um café, vamos conversar, vamos fracionar esses procedimentos. Você tenta entender o que o seu paciente quer de uma maneira global. E isso é uma maneira muito interessante de você se esquivar de problemas. Né? Esse é um paciente perigoso, você considera? Depende do paciente, sim. Depende do pedido do paciente, sim. Né? Tem paciente que vai no meu consultório, por exemplo, quer marcar uma consulta, manda uma foto do Brad Pitt, e manda uma foto dele de perfil e fala que ia ter aquele ângulo de mandíbula, por exemplo. Isso é um paciente perigoso. Né? Ele tem uma expectativa totalmente irreal do procedimento. Né? Isso é um tipo de paciente que muitas vezes cabe a nós, profissionais, entender esse paciente globalmente. E às vezes entender que muitas vezes esse paciente precisa de um apoio psicológico, uma melhora do seu eu interno, para depois ele poder receber qualquer tipo de cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia, com certeza. Hoje, por exemplo, fiz uma consulta com esse rapaz aí que vai fazer uma hemimandibulectomia com enxerto microvascularizado. Conversei com ele, o rapaz não mexeu a sobrancelha. Eu olhei para ele, tá tudo bem com você? Não, tô. Você entendeu tudo que eu falei? Entendi. Então tá bom. Vamos marcar outras consultas para a gente poder desenvolver esse pensamento seu para que você possa entender o tamanho da cirurgia. Porque se você compreender o tamanho da cirurgia, a aceitação dos resultados e até de pequenas eventuais complicações são mais bem aceitas pelo paciente. Entendeu? Então isso tudo é muito importante. A conversa com o paciente ela é muito importante. Por isso que hoje eu tenho um novo conceito para mim. Ortognática humanizada. Eu acho que a humanização dos procedimentos é a parte-chave para todo tipo de cirurgia. Tanto as cirurgias estéticas como as cirurgias funcionais. Sabe? Eu acho que cabe a nós nos empenharmos, nós profissionais, nos melhorarmos no sentido de compreendermos o paciente como um ser humano, não como um osso, não como uma maxila, não como uma mandíbula, não como uma TM, não como um tumor. Né? Isso não é um conceito novo. Né? Inclusive, eu aprendi esse conceito muito quando eu fiz medicina e tive minhas resistências por ter feito uma formação extremamente raiz da maneira. Mas hoje eu percebo isso. Né? Eu acho que esse toque humano é uma coisa que muda muito o procedimento cirúrgico e a relação com o paciente. Hoje você tem as experiências do passado, vamos falar assim, da cirurgia ortognática raiz e hoje a moderna, né? O planejamento virtual você viu dos dois modelos. Quando você fala de uma cirurgia ortognática associada a algum procedimento estético, muda esse planejamento virtual para a cirurgia ortognática? Não, o planejamento é igual porque toda a cirurgia... A pergunta mais frequente que me fazem em congresso é o que eu opero primeiro, a estética ou a função? Sempre a função primeiro. Você sempre devolve a anatomia melhor possível da mandíbula e da maxila para depois você partir por um procedimento estético. Isso acaba não mudando nada. Entendeu? O que acontece muitas vezes com a experiência, você percebe, por exemplo, um paciente classe 3, que ele vai ter um acúmulo de tecido a nível de mandíbula e que você indica uma lipoaspiração, ou muitas vezes um paciente classe 2, que mesmo que será submetido a um grande avanço de mandíbula, você consegue corrigir o pogônio do paciente, mas você não consegue dar uma linha cérvico-mandibular adequada para o paciente, por exemplo, é um tipo de situação. Então, muitas vezes a experiência fala muito nessa situação da parte da cirurgia estética, né? Realmente isso conta demais, entendeu? Conta muito. Esses procedimentos, quando você associa com a ortognática, você prefere fazer junto da cirurgia ou você faz uma segunda cirurgia para refinar? Depende do tamanho do procedimento. Se você, por exemplo, for fazer uma ortognática, uma lipoaspiração associada a uma platismoplastia, eu acho que é extremamente salutar você fazer o procedimento numa única etapa. Agora, se você tem um paciente, por exemplo, que ele quer trabalhar rejuvenescimento do terço superior da face, por exemplo, fazer um lift de sobrancelha associado a uma blefaroplastia, associado a uma cirurgia ortognática, associado a uma lipoaspiração, não que eu não tenha o feito, mas salvo exceções, eu acho que é melhor você fracionar o procedimento. Então, é um procedimento estético.
né? Então, assim, muitas vezes acho mais interessante você dividir. Geralmente as cirurgias do terço superior da face eu faço num segundo tempo. Geralmente a cirurgia que envolve ortognático, maxila, mandíbula e mento, envolve a região cervical, lipoaspiração, platismoplastia, eu acabo fazendo numa única etapa. Dentro hoje das autorizações de cirurgia, tem conseguido fazer? De maneira nenhuma, Não autoriza. é particular. É particular. Não tem jeito. Não, E é tudo acertado, com anestesista, com hospital, com o paciente. não tem jeito. Não tem. Não tem essa de operar escondido, né? O anestesista tem. sai da sala, você faz ali. Não, brincadeira à parte, não existe. Não existe. Né? Mas a gente já escutou muitos casos de Não, gente mas que... mas não é uma coisa que gera longevidade. Né? A esperteza acaba logo... Entendeu? Então, assim, divide os procedimentos. Você faz a internação da parte que convém ao plano e o resto da cirurgia o paciente faz a complementação. Uma vez que o paciente vai fazer ortognática e você tem uma lipo para fazer uma lipoaspiração de papada, muda a cirurgia pensando na estética ou essa cirurgia... Não, a cirurgia até o momento da lipo ela é igual. É igual. É igual. Não tem muda, que você fala porque depois... Ou com técnicas minimamente, ou não minimamente invasivas, ou técnicas mistas, não muda. Você vai fazer a cirurgia de maneira tradicional. O que muda muitas vezes é o cuidado pós-operatório, né? Porque aí você vai ter que envolver outras técnicas de cuidado. Você vai ter que envolver a lipoaspiração, você envolve bandagem, kinésio, tratamento com fisioterapia ou fonoaudiologia associada, as máscaras de lipoaspiração ou de líquido facial. Então isso é uma situação que altera um pouco a parte pós para o paciente, né? Você brinda o paciente com mais níveis de cuidado, porque você está associando uma cirurgia de tecido duro, ortognática, uma cirurgia de tecido mole, por exemplo, uma lipoaspiração com platismoplastia. Então você tem que ter esse cuidado diferente, com certeza. Quando eu entrei na especialidade, que não faz muito tempo, tem uns 10 anos que... Tem tempo já, ué. Não, área de comunicação. Eu entrei em 2015, mais ou menos, na especialidade. E eu ouvia muito se falar em bichectomia. Parece que sumiu o que aconteceu com a bichectomia. Eu não ouço mais ninguém. O cirurgião falava, eu faço ortognática, eu faço bichectomia, algodão, não sei o quê. Eu tenho bons casos de pacientes jovens em que eu fiz a bichectomia. Realmente aquele boom da bichectomia caiu. Né? Do que era uns anos atrás, com certeza não tem mais. O que eu percebi muitas vezes é que a bichectomia é um excelente procedimento, só que não pode ser banalizado, como toda cirurgia. Mas começou a dar problema? Por que parou? Eu acho que nunca, lógico, problemas aqui e acolá você fica sabendo. O N, você faz muita cirurgia, você vai ter uma situação estatística, você vai ter complicações, né? Cirúrgicas, na maior parte das vezes, hemorrágicas, vamos assim dizer. Né? Eu acho que muitas vezes é o fato do paciente ter uma estrutura esquelética adequada para ele poder ter uma boa indicação de uma bichectomia. Mas eu tenho alguns bons casos também de cirurgia ortognática a pacientes jovens que apresentavam um sobrecontorno abaixo do arco cigomático, em que a bichectomia foi associada à cirurgia ortognática e muitas vezes a ortognática com bichectomia. Ortognática, bichectomia, lipoaspiração. Ortognática, bichectomia, lipoaspiração, preenchimento de malar. Ortognática, bichectomia, por exemplo, lipoaspiração, preenchimento de malar, preenchimento de olheira, por exemplo. Então, assim, é uma N gama de procedimentos que você pode associar a isso para ter bons resultados. Hoje, pelo que eu tenho visto, os implantes faciais têm sido muito utilizados, as próteses, né? Como que você vê a chegada, já que existe há muito tempo, mas hoje tem aquele que você confecciona na hora. Não, eu já vi de tudo. Aqueles que vem pronto. O que você... A customização é o caminho. Eu acho que o melhor caminho é você fazer a prótese customizada e levar a prótese pronta. Aquela que é feita com gesso, na hora, que você põe na bufla lá e tal. Não que eu não tenha usado, mas hoje a minha preferência por próteses são próteses já que o paciente chega pronta. Entendeu? Especialmente as próteses de ângulo. Por exemplo, tem paciente que vai no consultório e fala assim, eu quero fazer um preenchimento de ângulo de mandíbula. Qual o melhor preenchimento? Um ângulo. Prótese. Prótese, por exemplo. Eu faço poucos próteses de mento. Eu acho melhor a mentoplastia. Verdade? Sim. Por que você acha Porque ela estica os tecidos da região inferior, ele gera um contorno cérvico-mandibular mais bonito dos pacientes. Tem prazo de validade? O quê? Quando você faz... Eu acho que a prótese do mento,
Os poucos casos que eu fiz geralmente foram trocas. Próteses que infectaram ou que houve uma falta de manejo dos tecidos moles na hora de você fazer a instalação da prótese, houve deiscência da sutura, perdeu a prótese, contaminou a prótese. Né? Hoje em dia, as próteses que eu mais utilizo são as próteses de ângulo, né? Customizadas, porque você imagina você fazer uma ortognática, maxila, mandíbula e mento. Aí cada um sabe o horário, quanto tempo que demora para fazer a cirurgia. Né? E aí você vai no final da cirurgia, no ângulo da mandíbula, fazer uma adaptação de uma prótese na hora, eu acho que você pode perder um pouco de resultado. Pelo menos na minha mão, eu acho que eu vou perder um pouco de resultado. Então eu prefiro fazer próteses realmente customizadas, prontas, em que você vai lá e já prepara antes e você instala a prótese do paciente realmente durante a cirurgia, só que pronta, sem fazer a customização dela. Chega já Chegando já. Acaba a cirurgia, protótipo da mandíbula tá aqui em cima, igual esse seu aqui, já tá tudo, você encaixa a prótese, parafusa, muito mais rápido, muito mais tranquilo, muito mais seguro, muito mais preciso. Resultado melhor, tempo cirúrgico menor. O negócio de você fazer, ir lá e tal, espera, tempo, não sei o quê. Exato, exatamente. Mas o custo também é diferente, né? Essa que é feita na hora, você tem um custo mais acessível. As de mufla são um pouco melhores, né? Porque é uma parte negativa, você e coloca. Sim. Agora, esculpir na hora, eu não vejo como fazer, sinceramente. Não vejo como. Minha mão não dá certo. E você vê essas cirurgias mais em hospital ou consultório? Hospital. As cirurgias têm que ser feitas em hospital. Com certeza. Conforto do paciente, né? O paciente é uma caixinha de surpresa. Você vai fazer uma prótese. Eu não faço. Não acho ruim quem o faça. Mas eu faço em hospital. Porque o paciente sente dor. E se o paciente ele sentir dor, ele não te permitir fazer o procedimento, muitas vezes você não entrega para o paciente aquilo que você planejou e aquilo que o paciente quer. Né? Então, é aquela situação. Na minha mão, né, como a gente é bucomaxilofacial, acostumado a trabalhar em hospital, nos sentimos bem em hospital, né? Então eu advogo a fazer a nível hospitalar. O que fez você investir nesse refinamento? Você começou a perceber que faltava, o paciente buscava mais e não conseguia entregar na ortognática? Na verdade, sim. Eu comecei a perceber que houve um aumento da demanda estética por parte dos pacientes e que muitos pacientes faziam ortognática comigo e depois iam para o cirurgião plástico fazer um refinamento estético. Por exemplo, isso era o mais comum que eu via acontecer. Você operava o paciente, fazia os pós-operatórios do paciente, tranquilo. Aí o paciente voltava 1 ano, 2 anos depois com um lift feito. Por exemplo, uma lipoaspiração, uma platismoplastia feita, uma blefaroplastia feita, por exemplo. Né? Então eu vi isso como oportunidade de mercado. Né? E acho que isso faz muito bem. Né? Acho que assim, os pacientes gostam muito. Né? E o cirurgião bucomaxilofacial, ele é fantástico. Né? Eu fiz medicina, posso dizer isso para você. Eu acho que ninguém é tão bem capacitado a fazer cirurgia estética da face quanto o cirurgião bucomaxilofacial. Não tem igual. Não tem igual. Eu tenho inúmeros exemplos. Inúmeros exemplos de quando eu trabalhava com a otorrino ou com outros colegas que trabalhavam a parte estética facial, a plástica facial, a cosmética facial. E eu percebi algumas inadequações de indicações. Não porque os colegas fossem resistentes ao conhecimento, de maneira nenhuma, mas porque eles não tinham formação de anatomia, eles não tinham formação de oclusão. Então, quantas vezes, quando eu trabalhava com esses colegas, havia indicação, por exemplo, de você uma prótese de silicone para o mento para um paciente que era classe 2. Por exemplo, esse cara tem que fazer ortognática, ele não tem que fazer uma prótese de mento, ele tem que fazer uma cirurgia ortognática. Né? Pacientes, por exemplo, que iam fazer lift facial, lip lift, e tinham que fazer mudanças faciais por uma face envelhecida. E, na verdade, o paciente usava uma dentadura 25 anos, ele tinha perdido a dimensão vertical. Então, era uma situação que o paciente deveria primeiro fazer uma reestruturação da oclusão, com implante, com protocolo, ou se preparar para uma cirurgia ortognática, para depois você ir para a cereja do bolo, que é a parte da cosmética da face. Você acha que a cirurgia ortognática, as próteses de implantes faciais, pode substituir uma cirurgia ortognática? Não, ela pode complementar. Porque a cirurgia ortognática, a premissa dela é devolver a oclusão para o paciente. Então, se um paciente é classe 2, por exemplo,
eu não vou indicar para esse paciente uma mentoplastia ou uma prótese para esse paciente. Eu vou indicar para esse paciente uma cirurgia ortognática. Uma vez que o paciente, não quero fazer a cirurgia ortognática. Eu prefiro não fazer. Verdade? Sim. Prefiro não fazer. Prefiro não fazer. É um bicho que me come por dentro. Não. Você foi picado pelo bichinho do funcional, da raiz, da ortognática raiz. A gente tem que entender isso. A cirurgia bucomaxilofacial, a cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional. Isso eu falo em todas as palestras, para todos os meus colegas. Essa é a premissa básica do sucesso. Para você ter um excelente complemento estético de uma cirurgia ortognática, você tem que fazer uma excelente cirurgia ortognática. Minimamente invasiva ou não minimamente invasiva, ou um misto entre elas, mas você tem que fazer uma boa cirurgia ortognática. É a base, é a construção, é a casa, é os alicerces, é a parede, é o telhado, é as vigas, é a coluna. Depois você pinta ela. Depois você faz a pintura, depois você decora a casa. Mas primeiro você constrói a casa. Primeiro você alicerça a casa. Os melhores resultados vão vir assim. Que adianta você não trabalhar bem uma parede, usar a melhor pintinta possível e depois não ficar bonito. É isso assim que eu vejo, de uma maneira muito simplista, explicando para os pacientes, é assim que eu vejo. Né? Então não vejo como, Acho que, é lógico, existem muitos pacientes que fazem próteses que não são pacientes de cirurgia ortognática. O paciente é classe 1, não precisa fazer uma cirurgia ortognática e ele quer ganhar mais ângulo de mandíbula. Tá tudo bem. Eu acho que esse tipo de caso tá super bem indicado, porque você não tem o viés da necessidade da execução da cirurgia ortognática. Esse paciente já está pronto, vamos assim dizer. Né? Ele não precisa dessa necessidade de fazer. Uma vez que o paciente ele fez a cirurgia ortognática e depois ele faz a cirurgia estética, que é essa... A gente fala lipo de papada, mas tem um outro nome, né? Lipoaspiração submandibular é o nome mais elegante. É o nome mais elegante. O lipo de papada é o nome do leigo, né? Do paciente. A lipoaspiração submandibular. É uma linguagem mais do paciente. Né? Pegou, né? É o que o povo fala a nível de paciente, evidentemente. Nós vamos conversar assim. Né? A nível de colegas, não. Quando o paciente, quando é associado a essa cirurgia junto com a ortognática, a recuperação é mais demorada? Não. A lipoaspiração é uma cirurgia muito tranquila. É muito tranquila. Comparada à cirurgia ortognática, é uma cirurgia muito tranquila. Existem cuidados adicionais, evidentemente, que devem ser realizados. Né? Por exemplo, um tipo de situação que eu adotei recentemente chama sutura hemostática. Né? Não sei se você já ouviu falar. Não. Toda cirurgia que envolve descolamento de terço médio, lipoaspiração, você executa a cirurgia e depois você tem que evitar a formação de hematoma entre o músculo platisma e a pele. Para isso, você usa bandagens, faixas. O que é sutura hemostática? A sutura hemostática é uma situação que você sutura pele, platisma, pele, e o ponto fica para fora. É horroroso de ser visto. Eu brinco com meus pacientes, meus amigos, não é uma coisa instagramável, mas a sutura hemostática é um cuidado adicional que a gente vem lançando mão há alguns anos, não é uma invenção nossa. Né? Foi publicada pela primeira vez por 2 cirurgiões brasileiros e hoje, sinceramente, a nível de lift facial, de lipoaspiração, de platismoplastia, é uma técnica que a gente usa em 100% dos casos. São cuidados adicionais que você realmente cria a cirurgia de tecido mole quando você associa a cirurgia ortognática. E existem cuidados adicionais que o paciente, sim, ele tem que saber. Né? Evitar hematoma, evitar seroma, evitar fibrose. São cuidados aos quais nós dependemos muito do paciente. Né? Muitas vezes a cirurgia ortognática ela é realizada, ela é bem feita, ela tal. E muitas vezes a gente percebe que o paciente não dá muito cuidado a uma fono, a uma fisioterapeuta, por exemplo. E isso não é bom. Mas para cirurgias cosméticas faciais, em especial lipoaspiração, platismoplastia, a gente percebe diferença gigantesca no resultado final quando você associa a sua boa técnica operatória a uma equipe em que você trabalha e confia, que acompanha os seus casos com você. E isso eu percebo que tem mudado muito o nível da excelência dos resultados dos nossos pacientes. Você tem recebido paciente de outro cirurgião que fez ortognática e depois vai fazer o referimento com você? Às vezes sim, mas não é muito comum. Entendeu? Não é muito comum. Às vezes tem uma janela muito grande, né, de tempo. Né? O paciente operou uma ortognática 10 anos atrás e ele vem, por causa do processo de envelhecimento dele,
né? Sim. Ele acaba vindo procurar uma tratativa cirúrgica para fazer isso. Nesse tempo de experiência sua com ortognática e cosmética, você desenvolveu alguma técnica sua dentro desses A procedimentos? gente desenvolve pequenos passos técnicos cirúrgicos em que a gente vai associando a isso. Né? Uma técnica específica aqui, não me lembro disso, de uma publicação, nada disso, mas assim, truques, técnica, a experiência é tudo na vida, né? Então, assim, se eu imaginar, eu fico imaginando que 10 anos eu espero estar operando muito melhor que hoje, né? Assim como eu estou melhor que há 10 anos atrás. Né? Com certeza, a evolução e tudo isso. Eu acho que a grande situação é você saber compreender qual a melhor técnica estética que você dá para o seu paciente. Entendeu? Eu acho que essa é a grande evolução. E a lipoaspiração submandibular, num paciente mais maduro, ela realmente traz excelentes resultados para os nossos pacientes. Né? Porque muitas vezes a ortognática ela vai devolver o pogônio do paciente para o lugar. Mas muitas vezes você não consegue dar um ângulo cérvico-mandibular para o paciente adequado. Ou seja, a ponta do queixo fica no lugar, mas o contorno cérvico-mandibular do paciente não é adequado. Por quê? Porque existe um processo de maturidade ao qual o paciente foi submetido com o passar dos anos, ao qual a cirurgia ortognática não vai dar essa entrega. Porque isso é inerente de tecidos moles, por exemplo. Né? Professor Dr. Alan Panarello, meu amigo, estamos chegando ao final desse podcast. Nós, antes de iniciarmos, já alinhamos a nossa data para você ir até São Paulo. Estaremos lá com o maior prazer. Juntamente com a professora doutora Carolina Ventura. Com certeza. Vai ser uma honra recebê-lo lá na nossa casa, né? Muito agradecido de nos receber aqui em Goiânia. Eu que agradeço o convite, eu agradeço o seu profissionalismo, a acolhida que todos me deram aqui, me senti muito bem. Eu não tenho muito hábito de fazer podcast, acho que, se eu não me engano, acho que é meu primeiro podcast da minha vida, entendeu? Mas estou muito satisfeito de estar aqui, muito obrigado. Não, eu que agradeço. A gente gostaria de deixar uma lembrancinha para você aqui em nome da Dinâmica. Muito obrigado. Ulisses e Diego, nossos companheiros aqui, conterrâneos de Goiânia, que nos deu essa oportunidade de poder fazer esse podcast contigo aqui. Então, nosso agradecimento. Para finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para esse cirurgião bucomaxilo que ele sabe que o caminho, né, não tem volta. A estética hoje associado a procedimentos como cirurgia ortognática é de extrema importância para os resultados, mas que ainda tem aquela desconfiança. Será que é a hora? Será que é o momento? Qual que é a sua perspectiva e qual conselho você daria para esse cirurgião? Eu acho que o momento já até passou. A gente já está há algum tempo fazendo isso, né? Lógico que não é nenhum demérito você não executar a cirurgia estética, a cirurgia ortognática tradicional, de maneira nenhuma. Mas a partir do momento que o cirurgião bucomaxilofacial, com a habilidade inerente, competência que ele tem, ele começa a perceber que com um procedimento relativamente simples, perto de uma cirurgia ortognática, ele começa a perceber a melhora dos resultados por parte dos pacientes dele, eu acho que é um caminho sem volta. Não se sintam inseguros, não tenham medo, não tenham receio de fazer. Procurem bons cursos, andem com bons colegas, estudem bastante. É uma coisa que o cirurgião bucomaxilofacial é acostumado a fazer. Né? E a partir do momento que ele fizer o primeiro e ele vê o resultado do primeiro, ele vai ter dois pensamentos. Primeiro, por que eu não fiz isso antes? Né? E segundo, realmente o professor Alan tinha razão. O resultado fica muito bom mesmo. Seu próximo curso em São Paulo, esse em curso abril. Tem vaga ainda ou não? Não, está encerrado. Está encerrado. Está encerrado já. A gente está com as Coisa vagas boa quando fala assim, está encerrado. Não, está encerrado. Inclusive, acho que o próximo já está com todas as vagas já reservadas, vamos assim dizer. Ótimo. Meu amigo. Eu que agradeço, irmão. Obrigado por tudo. O prazer foi todo meu. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo os contatos do professor Alan. Você que tenha dúvida com relação a esse tema, cirurgia ortognática associado à estética também, ele vai estar à disposição de vocês. E ele vai para São Paulo gravar com a gente, né, logo em breve, e vocês vão conferir aqui no canal da Bucocast. O nosso abraço e até o próximo episódio.